Você se preocupa com a sua postura? Como você está agora sentado na frente do seu computador? Como você está segurando o seu celular? A gente vai falar um pouco sobre como a gente pode melhorar nossa postura e entender alguns exercícios, porque é tão importante assim manter uma boa postura para a nossa vida. O que a gente pode falar sobre postura? O que a postura afeta em nossa saúde? Principalmente ela vai afetar nossa respiração, nossa distribuição de peso e também como a gente vai poder viver ao longo da nossa vida. Se você tem uma má postura das suas costas, você com certeza distribui seu peso do corpo de uma maneira errada. Assim você sempre está forçando mais músculos e os outros músculos que não estão sendo tão forçados por conta da má postura estão se enfraquecendo e que tem risco de aumentar tanto as dores crônicas como também algum desgaste, por exemplo, as hérnias de disco. Portanto, uma boa postura faz com que nossos músculos trabalhem de uma forma mais eficiente, a gente gasta menos calorias, nosso gasto energético é um pouco melhor, nossa biomecânica, se ela for perfeitamente corrigida, mesmo que não for tão perfeitamente assim, a gente vai melhorar completamente a nossa saúde. Uma boa postura ajuda na respiração, pois quando eu fico em pé corretamente ou sentado corretamente, o nosso tórax se expande, ele se abre, assim a gente consegue, nossos pulmões conseguem captar mais oxigênio. E se a gente tem mais oxigênio em nossos pulmões, consequentemente a gente tem mais foco. E tendo mais foco, a gente tem um melhor rendimento no nosso dia a dia, seja para qualquer tarefa que a gente for fazer. Além da questão física, uma boa postura passa mais confiança, tanto para nós mesmos, nosso interno, quanto para o mundo exterior, para as pessoas em nossa volta. No longo prazo, que é o mais importante, nossa qualidade de vida se torna melhor. O nosso corpo tende a ser mais saudável e funcional ao longo dos anos se a gente manter uma boa postura. E para nós corrigirmos nossa postura, o que nós precisamos fazer? Um hábito simples de consciência postural que vai nortear o nosso dia a dia e melhorar consequentemente a nossa postura. A gente se pega muitas das vezes curvado para frente, com a cabeça, com o queixo curvado muito para frente, que vai prejudicando a nossa coluna, nossa cervical, e isso, tendo mais essa consciência postural, a gente vai melhorar a nossa postura. Você realmente precisa se perguntar no seu dia como que está a minha postura. Faça essa pergunta para você diariamente, toda hora, todo momento, que você se pegue sozinho, por exemplo, ou até mesmo com alguém do seu lado. Às vezes você vê uma pessoa com uma boa postura e automaticamente a gente olha para essa pessoa, a gente se espelha naturalmente e arruma a nossa postura. Você pode até fazer isso para as outras pessoas. Você pode ser um condutor de uma boa postura para quem está ao seu redor. Você se reforçando então, arrumar a sua postura, consequentemente isso vai ser ajustado de forma automática no seu dia a dia e para sempre. Como que a gente corrige a nossa postura no nosso dia a dia? A gente pode corrigir nossa postura quando a gente está sentado, por exemplo, na frente de um computador. Você precisa encostar a sua lombar na cadeira, você precisa encostar a sua lombar e sua coluna no apoio. Se a cadeira não for tão boa, você realmente precisa investir numa nova. Ou se você, por exemplo, no seu trabalho, você está numa cadeira muito velha, muito ruim, muito antiga, você pode dar a sugestão de comprar uma cadeira nova, sem medo nenhum. Isso é para a sua saúde. Isso vai ajudar talvez até outras pessoas que forem entrar no seu trabalho. Você precisa deixar os pés apoiados no chão, nada de pé esticado lá na frente. Você pode com certeza esticar, dar uma espreguiçada, mas quando você se pegar numa postura, você precisa se corrigir, firmando os pés no chão, alinhando sua coluna, sempre com o olhar lá na frente, nunca com a cabeça baixa. Se você estiver mexendo no computador e ele estiver um pouquinho mais baixo, você se curva lá para frente, você pode pedir ou comprar aquele apoio, aquele suporte para a tela ou para o próprio notebook, que vai deixar um pouquinho mais alto na altura dos seus olhos, cabeça sempre reta, coluna encostada na cadeira e pés encostados no chão. No celular, você precisa trazer o celular até seu rosto. Você não pode abaixar a sua coluna, abaixar o seu pescoço até o celular. Isso é muito prejudicial, isso pode te causar uma cifose a longo prazo, você pode ficar corcunda ao longo do tempo. Isso é o mais comum. Às vezes você já deita numa má postura quando você chega em casa cansado do trabalho, na sua cama ou no sofá, você já abaixa o seu pescoço para olhar para o celular. Você realmente precisa trazer ele até seu rosto, também não tão perto, um pouquinho mais longe, para não prejudicar também a sua vista. Isso é muito importante. Andando, você precisa, como eu falei no começo do vídeo, manter o peito aberto, tórax aberto. Você precisa encaixar sua pelve lá na frente. Você precisa realmente pisar firme no chão. Você não pode arrastar os pés.
olhando, você precisa olhar lá no horizonte, você não pode olhar para o chão. Claro que você tem que estar atento a tudo que está ao seu redor, onde você está pisando, mas você precisa se pegar uma boa postura, você precisa se relembrar de arrumar sua postura. Se você tem esse costume, esse hábito de não ter uma postura boa, a simples memória de se perguntar como está a minha postura agora, você vai arrumá-la automaticamente e no futuro isso já vai ficar automatizado. Você vai realmente se pegar corrigindo sua postura sozinho. Agora, caso você tenha uma má postura, o que a gente pode fazer para corrigir? Se você, por exemplo, tem uma escoliose, igual eu tenho, a minha já foi um pouquinho mais avantajada, mas eu sempre fiz alguns alongamentos e algum fortalecimento ao longo do tempo, sempre pratiquei esportes. Eu me pegava muito quando era mais novo, curvado lá para frente, mexendo no celular, ou fazendo qualquer outra coisa, sempre ficava com a cabeça mais baixa. Isso acabou me dando uma escoliose ao longo do tempo e também tem um desgaste na coluna. Então, o meu trabalho para o meu fortalecimento da minha coluna é muito importante no meu treinamento. Isso faz parte do meu treinamento. Dependendo da curvatura, se não for tão exagerado assim, se não precisar fazer uma cirurgia, por exemplo, que é algo muito mais grave, só se for muito acentuada essa escoliose, você pode fazer alguns exercícios de alongamento e fortalecimento para a sua coluna, o que vai poder reduzir significativamente a curvatura da sua escoliose, por exemplo. Pilates, por exemplo, que trabalha muito isso, e o RPG, a fisioterapia. Você realmente precisa ser avaliado, você saber o que você precisa treinar. Você não pode se auto-treinar, se auto-prescrever um treinamento sozinho, pegar apenas alguns exercícios e fazer. Você não sabe o nível de repetição, você não sabe quantas repetições, quantas séries. Você não pode pegar uma receita de bolo pronta e achar que é isso, simplesmente porque alguém te falou, sem você ter feito nenhuma avaliação ou teste antes. Isso é muito importante. Por exemplo, pensa que aqui tem uma linha que é a sua coluna, essa reta aqui. Você tem aqui os músculos das suas costas, lado direito para mim aqui e o lado esquerdo. O que é uma escoliose, por exemplo? O lado direito, vamos dizer que ele está um pouco alongado e o lado esquerdo está um pouco contraído. Está encurtado, como a gente fala. Então, o lado aqui, para mim, o esquerdo, está encurtado e o lado direito está alongado. O que a gente faz? A gente fortalece esse lado que está mais alongado e a gente alonga esse lado que está mais encurtado. Assim, a gente pode manter uma coluna mais reta, porque ela está realmente mais encurtada de um lado e mais alongada de outro. Esse lado aqui perdeu força, e esse lado aqui se encurtou, porque provavelmente a gente tombou mais peso, a gente ficou pisando mais desse lado, a gente, numa postura errada, acostumada, a gente ficou sentado mais para esse lado, e assim por diante. Mas claro, como eu disse, você precisa ser avaliado para ver o grau que está a sua curvatura de coluna, caso você já tenha feito algum raio-x. Se você não foi atrás ainda, eu não sei por que você não foi atrás. Isso é muito importante. Quando a gente for mais velho, isso vai fazer muita diferença na nossa saúde. A gente não quer chegar numa idade e ter que precisar de ajuda. Isso eu acredito que para nós é algo muito precioso. Nossa saúde é preciosa. Você precisa ter esse olhar com a sua vida. Depois que você passar por uma avaliação do fisioterapeuta e fizer algum tipo de fortalecimento e alongamento que é mais feito com o fisioterapeuta, aí sim você pode passar a fazer alguns exercícios de fortalecimento mais global e mais localizado também, com a prática de musculação, por exemplo, ou de calistenia com algum peso. São os melhores exercícios para a gente corrigir a nossa postura. Você precisa fortalecer o seu tronco, você precisa fortalecer a sua região estabilizadora do seu corpo, o que a gente chama habitualmente de core, que é o nosso abdômen, a nossa lombar, os nossos glúteos. O que a gente pode fazer então para fortalecer essa região do core? Prancha. Você não pode deixar de fazer prancha, seja na sua academia, seja você realmente que já tem uma boa postura, você que já treina, você precisa fazer prancha, você precisa treinar seu abdômen, você precisa treinar sua lombar, seu glúteo. Você que é homem que às vezes se pega, que não gosta de fazer glúteo porque acha que é algo de mulher, você está completamente enganado. Você precisa treinar sim, ter região que vai fortalecer completamente a sua postura. 5 a 7 minutos de prancha por dia para fortalecer o seu core, já vai estar de bom tamanho. Mas Igor, 7 minutos é muita coisa, realmente é muita coisa, mas se você conseguir fazer 1 minuto por dia e a cada dia fazer 1 minuto e depois ir progredindo para 2 minutos, para 3, para 4, para 5, daqui 2, 3 meses você vai estar fazendo 5, 7 minutos de prancha por dia que você vai fazer sozinho e não vai sentir nenhuma dor. Você vai ver que a sua caminhada vai ser algo mais leve, você vai ver que seu tronco vai estar mais firme, vai estar mais estabilizado. Isso vai te ajudar a ter uma boa postura no seu dia a dia. Você que se pega muito sentado, você tem músculos do quadril encurtado, você vai ver que seu quadril, a sua pelve não é encaixada lá na frente, você provavelmente tem seus isquiotibiais, sua posterior de coxa mais enfraquecida. Você precisa fortalecer completamente essa região estabilizadora do seu corpo. E junto com o treinamento do seu core, você ainda vai continuar fazendo o alongamento e o fortalecimento da sua coluna, fazendo, por exemplo,
uma flexão de tronco com peso, com um halter ou com um kettlebell encostado no seu corpo, segurando em uma das mãos. Depois na flexão de tronco lateral para o lado que precisa realmente ser forçado, para o lado que está encurtado. Se você tem uma curva acentuada para a esquerda aqui, para você deve ser a direita. Se tem uma curva acentuada aqui, você vai precisar segurar um peso desse lado e fortalecer, fazer a flexão de tronco para que essa curva possa se alinhar. Você vai alongar o lado que está mais encurtado, fazendo a flexão de tronco para poder alinhar a coluna. Outro alongamento importantíssimo para a gente poder melhorar nossa postura é o nosso peito. Você precisa alongar o seu peito. Você que se pegue muito corcunda no seu dia a dia, você precisa fazer um alongamento do seu peito, seja unilateral, apoiando o braço numa parede, por exemplo, estendendo completamente o cotovelo, encostando o ombro na parede, que vai te ajudar bastante. Resumindo tudo até aqui, então, você precisa ter mais consciência postural no seu dia a dia. Você precisa se lembrar 5 vezes, pelo menos, no seu dia de arrumar sua postura. Faça aquela pergunta de como está a minha postura, arrume ela e faça isso automaticamente ao longo do tempo. Mexendo no celular, leve ele até seu rosto, não abaixe sua cervical, melhore a sua postura. Você não quer ter cifose cervical, isso vai ser muito prejudicial para a sua saúde ao longo do tempo. Andando na rua, abra o peito, expande o tórax, firme os pés no chão e encaixe o quadril lá na frente e caminhe de uma forma melhore sua postura. Você vai se pegar provavelmente uma má postura, mas você vai se lembrar automaticamente e vai alinhar sua coluna. Sentado, lombar encostado na cadeira, pés firmes no chão e olho sempre lá na frente. Não se pegue olhando para baixo, não se pegue inclinando muito o pescoço lá na frente. Arrume sua postura, modele um pouco seu ambiente, aumente a cadeira, mude a cadeira, coloque um suporte no notebook, por exemplo, para ele ficar um pouco mais alto na altura dos seus olhos e melhore sua postura. Exercícios sempre prescritos. Não se pegue, não faça receita de bolo, não pegue nenhuma receita de bolo pronta, sem ao menos você saber o grau que está o seu nível de curvatura da sua coluna, sem você saber o nível que está a sua escoliose, sua cifose. Você precisa ter uma avaliação antes de um profissional, você precisa ser treinado por um profissional. Só o profissional que vai te dizer quantas repetições e quantas séries, em quanto tempo você precisa treinar para corrigir sua postura. Só ele que tem essa capacidade. Só ele que pode passar para você os melhores exercícios. Até mais.